tema de hoje, que é o tema 4, né, que foi trocado com o de ontem, que era o tema 5, autonomia universitária. Aí nós temos aqui 3 propostas. A primeira é um anteprojeto de lei, autonomia das universidades e institutos federais, do Prois Federação, que o professor Cláudio Scherer irá apresentar. A segunda é o professor João Augusto de Lima Rocha, da Universidade Federal da Bahia. Parece que ele nem está aqui, não sei quem vai apresentar por ele. O tema é a evolução do conceito de autonomia universitária. E a última, que é a diretoria da DURGS sindical, que é a professora Maria Luísa, vai apresentar a eleição de reitor e vice-reitor. Tá? Então, são essas 3 propostas. Então, a gente vai começar pelo professor Cláudio Scherer, e logo na sequência da apresentação dele, a gente abre para esclarecimentos. Esclarecimento, a gente vai estipular um tempo em torno de 2 minutos para cada pessoa. Claro que depois no debate a gente mantém os 5 minutos que já está estabelecido aí, certo? Então, professor Cláudio Scherer, se você quiser começar. E pode acompanhar pelo caderno aí, apesar que vai projetar aqui também? Não. Autonomia universitária. Tema 4 e 4.1. Oi. Alô. Bom, acho que muitos de vocês estiveram no 9º encontro. Lá no 9º encontro tá, né? Ok? Lá foi decidido que seria criada uma comissão para escrever um projeto de lei regulamentando a autonomia das universidades federais, universidades e institutos federais. Tá? Logo em seguida, deverão do CD, e a comissão foi criada e constituída por mim, o Gil, Remy Cassione e o Brandão. Bom, ao longo do ano a gente trabalhou e realmente construímos um pré-projeto, e numa dessas reuniões do CD, eu não sei se foi a de fevereiro, bom, o CD fez algumas sugestões de melhoria do projeto e foi assumido pelo CD, então, como pré-projeto a ser trazido para o 10º encontro, que é isso que estamos fazendo agora. Estamos trazendo, né, para discussão o pré-projeto que foi criado por essa comissão e aprovado, em princípio, pelo CD. Nós tivemos que... Quer dizer, colocamos nesse pré-projeto, nós vamos mostrar agora em detalhe, algumas coisas que são incompatíveis com a lei das autarquias. As universidades são autarquias federais. Então, no projeto de lei, a gente cria um novo ente jurídico chamado Universidade Federal, e então não há problema em ter coisas que é contrária à lei das autarquias, porque as universidades e institutos federais deixarão de ser autarquias e serão universidades federais. Então, o nome genérico desse ente jurídico, Universidade Federal. Tá? Aí, na definição do que é a Universidade Federal, as coisas são mais ou menos triviais, são instituições que trabalham com ensino, pesquisa, extensão. Mas tem um item aqui, 2, no artigo 2º, vocês, quem tem o caderno pode olhar, né? No artigo 2º,
diz que, bom, a administração é formada em colegiados, órgãos colegiados, como é hoje, na verdade, né? Mas diz que nos órgãos colegiados haverá participação majoritária de docentes. Eu estou dizendo, vou colocar aqui ao longo de todo o pré-projeto apenas aquelas coisas que podem ser alvo de discussão, né? E no inciso 3º, diz que o ensino será gratuito para o aluno, em todos os níveis. Mas já prevê que pode fazer, a Universidade Federal pode fazer convênio com instituições governamentais ou não governamentais, né? Para dar um exemplo, convênio com a Petrobras. Né? Hein? Ah, tá aí. Bah, mas tem que apagar a luz ali. Ok. Bom, pula por cima da apresentação, vai para o item seguinte. O operador ali. Eu mostro daí. Pula isto. A natureza jurídica. Tá, vai mais adiante. Uma página a mais. Ok. Tá, observada, ali está escrito, observada a participação majoritária dos docentes, né? E depois no item 3, né? Excelente. Didática, pode conferir diploma, pode fazer as regras, ou deve fazer as regras de ingresso, né? Essas coisas triviais. Mas tem uma coisa aí que eu queria chamar a atenção, que é vamos ver, aqui no meu está no artigo 4º. Artigo 4º, aqui, ó, liberdade para criar cursos. Tá? Isso é diferente do que existe hoje. Hoje, quando a universidade quer criar um curso, ela faz o projeto e submete ao MEC. O MEC aprova ou não aprova a criação desse curso. Se aprovada a lei nessa forma, a universidade cria o curso e toca para frente, não fica pedindo as bênçãos do MEC. Tá? Então, essa na autonomia didático-científica, a única coisa que pode ser discutida é isso. As outras são tudo coisas triviais, óbvias, né? Vamos para o item seguinte. Autonomia administrativa. Aqui há algumas coisas não triviais, né? Uma coisa que diz que, bom, claro, os colegiados, que já está previsto até na definição anterior, terão a participação dos diversos setores da universidade, da comunidade, tem representantes de diversos setores, e uma coisa que eu acho que pode servir, digamos assim, sempre à discussão, é que aqui está previsto que haverá representação de entidades sindicais. Né? Isso aí tem argumentos a favor e argumentos contra. Então, eu coloco. Tá?
E depois, na eleição dos dirigentes, aí termina com a lista tríplice, conforme como for definido nos seus estatutos, cada universidade elegerá o seu reitor e seu vice-reitor, que serão nomeados pelo presidente da República. Tá? E deixa em aberto para que cada universidade federal, quando eu digo universidade federal, eu estou incluindo automaticamente os IFES, né? Cada universidade federal definirá as regras, estatutariamente, como será feita a escolha dos dirigentes máximos. Tá? Com a secura de Goiânia, eu sou obrigado a beber várias vezes água enquanto estou falando. Bom, e tem um outro... Aí o artigo 7º, vai lá para o artigo 7º. Ah, 8º não, um pouquinho antes. 7º, está aqui. Tá? Aqui está o artigo 7º. A universidade terá uma procuradoria jurídica independente. Essa procuradoria jurídica será formada por procuradores concursados, e que serão, portanto, servidores da universidade, e dentre eles o reitor nomeará o procurador-chefe. Isto é substancialmente diferente do que temos hoje. Hoje, a Procuradoria Jurídica é formada por procuradores escolhidos pela Advocacia Geral da União, né? E não tem obediência ao reitor. Então, hoje a Procuradoria Jurídica é um braço da Advocacia Geral da União dentro da universidade, mais para fiscalizar a universidade, né, numa afronta óbvia à autonomia das universidades que está definida na Constituição. Tá? Bom, aí vamos para a autonomia de gestão financeira e patrimonial. Não, administrativa primeiro. Já foi administrativa. Tá. Gestão financeira e patrimonial. Aí nós temos também bastantes diferenças em relação ao que é hoje. Né? Para começar, se cria um Conselho Interuniversitário Federal, que substituirá os órgãos de controle que há sobre as autarquias e fundações. Né, hoje nós somos controlados pelo mesmo órgão que controla as prefeituras municipais, a CGU, a AGU, a CTU, todos esses U's, né, que atrapalham muito a administração universitária, substitui tudo isso por um órgão, um Conselho Interuniversitário Federal. Aqui cabe fazer uma observação em relação à proposta da Andifes. Muita coisa aqui é praticamente igual à proposta da Andifes. E a ideia, eu não disse no início, mas vou dizer agora, a ideia é nós tirarmos daqui, digamos assim, a proposta de projeto de lei que é do nosso agrado e discutir com a Andifes para ver se a gente consegue fazer um projeto único com a Andifes para ter mais força. Daí conseguir vender para o governo, para que o governo envie, então, para o Congresso, mas então o nosso projeto terá mais força se for projeto do Proifes e Andifes, né? Já que existe muita semelhança entre o projeto da Andifes e esse aqui. Tá? Bom, mas na Andifes, aqui tem uma diferença importante. A Andifes também cria um órgão nacional
que eu não sei, eu acho que o nome não é Conselho Interuniversitário Federal, mas é um outro nome, mas não importa, é a mesma coisa. Tá? Só que a Andifes bota a constituição desse Conselho Federal, constituído basicamente pela decisão da própria Andifes, dos reitores. Quer dizer, ele bota quase todos os membros aí, etc., a percentagem, etc., gente indicada pelos reitores. Né? Nós aqui não. Nós dizemos que haverá representantes das associações de dirigentes, por exemplo, da Andifes, não dá o número, deixa para a lei que vai criar esse órgão, né? Sociedades científicas, né? E tem o próprio Congresso Nacional, deve ter algum representante nesse órgão, e aqui nós colocamos que haverá representação das federações de docentes e servidores. A federação de docentes é o PROIFES, não tem outra federação. Né? Mas aqui não diz PROIFES, aqui diz representante das federações de sindicatos de docentes e de servidores. Então, sendo aprovado, a FASUBRA também terá representante nesse órgão. Né? E quais são as finalidades desse órgão? É dupla. Uma, fiscalizar as instituições federais, se elas estão realmente cumprindo com as suas funções de ensino, pesquisa e extensão, né? E a segunda, como é que estão gastando os recursos financeiros, né? Quer dizer, a universidade terá que prestar contas para esse órgão interuniversitário, né? do gasto dos seus dinheiros, né? Porque hoje, vocês sabem, a quantidade de órgãos que entram lá na universidade pedindo satisfações, pedindo prestação de conta, é inaceitável. É inaceitável. Então, só esse órgão interuniversitário federal é que vai fiscalizar se as instituições estão aplicando bem as verbas que estão recebendo. Tá? Bom, aí depois fala dos recursos, né? No artigo 12, diz que os recursos nunca poderão ser inferiores aos do ano anterior, acrescido da correção monetária, e no artigo 13 diz que em havendo expansão, e tem havido muito, e vai continuar havendo expansão das instituições, né? Então também o Poder Central terá que repassar recursos para essa expansão das instituições federais. E, finalmente, as disposições finais e transitórias, é dado um prazo de 180 dias, meio ano, para que as instituições adaptem seus estatutos de acordo com a nova lei. Tá? É claro que eu falei aqui, né, é apenas uns tópicos que eu acho que são os mais delicados e sujeitos a serem discutidos. Né? Tem muito mais coisa, mas geralmente, por exemplo, ninguém vai discutir se a universidade deve ou não deve ter o poder de emitir diplomas, né? Ou coisa assim, de decidir sobre a distribuição didática das suas disciplinas e um monte de outras coisas assim, que são óbvias, né? Mas aqui o que eu, digamos assim, fisguei para colocar aqui para vocês são aquelas coisas que eu acho que pode haver discordância e devemos chegar a um acordo. Era isso aí. Bem, então a gente abre, claro, caso houver algum esclarecimento em relação a essa proposta apresentada pelo professor Cláudio Scherer. Ou, se não, a gente passa para a proposta seguinte. Não se fala correção monetária. Sim, mas a palavra usada
considerar a inflação. Uma coisa. Não, deixa eu ver, talvez... Bira, você não quer vir à frente que está gravando? Assim, aqui... Mas, Bira, essa lei da Advocacia Geral da União não é da Constituição. Então, não precisa fazer emenda constitucional. É uma lei ordinária. E aqui uma outra lei ordinária. Tem um artigo aqui, Bira, que explicitamente revoga algumas dessas... Professor... Pois é, mas essa é uma das coisas essenciais que tem que ser, temos que enfrentar. Essa história de Advocacia Geral da União ter um braço dentro de cada instituição federal de ensino superior, né? Isso está completamente errado. Isso aí, universidades podem ir pelo mundo inteiro, as universidades têm as suas procuradorias jurídicas. Nós aqui no Brasil é que estamos essa coisa que eu considero completamente errada, né? E que devemos enfrentar. Né? Savares? Sobre o mesmo assunto, a situação seria como um ombudsman, ou seja, a advocacia, a procuradoria da universidade, ela teria independência dentro da universidade? Porque, por exemplo, seria a mesma coisa que seriam pessoas que teriam um estrito relacionamento com a reitoria, que daí faria com que... Criação do Conselho Interuniversitário, devem ser criadas leis complementares a essa aqui. A gente aqui não quer entrar muito em todos os detalhes. Tá? Mas só para te dizer como é que poderia ser como era. Quer dizer, antes de criarem a Advocacia Geral da União e terminarem com as procuradorias das universidades, havia Procuradoria da Universidade, o chefe era nomeado pelo reitor, mas havia aí um nível de independência dos procuradores. Sim, tem que haver uma independência, não podem ser cobra mandada do reitor. Tá? Mas aí deve ser criada uma lei complementar, criando essa procuradoria, aqui apenas prevê a existência, né? Mas não o detalhe de como será. Okay? Professor, o nome do senhor? Hã? Gastão. Bom dia. Eu tenho dúvida no artigo 10, a linha 2. Para a pessoa jurídica universidade não se aplica a lei de licitações. Não tenho nada contra dizer que não se aplica a lei de licitações, porque, em realidade, ela engessa muito, e nós sabemos disso. Mas meu problema de dizer que não se aplica, temos também que dizer como controlar, ok? Criar algum mecanismo de entrar, como controlar as licitações na universidade. Não é só dizer não se aplica. Tem que ter. Ok, te respondo imediatamente. No inciso 2 do artigo 10, diz assim: na execução de convênios, contratos, acordos, compras, bens e serviços, tudo isso que está regulado hoje pela lei de licitações, e demais ajustes abrangidos por esta lei,
inclusive aqueles que envolvem recursos provenientes do poder público, as IFES, aqui vem o ponto, as IFES adotarão regulamento específico a ser editado por meio de ato do Poder Executivo Federal, e aí fala que a Lei 8666 não será aplicada, mas haverá uma outra regulamentação específicas para as universidades federais. O problema hoje é que a lei que nós temos que obedecer é a mesma que tem que obedecer às prefeituras e outros órgãos. Tá? Tem que fazer uma específico para as universidades federais e que não ingesse do jeito que essa ingessa. Tá? Mais algum esclarecimento? Então, vamos para a proposta 2. O professor João Augusto não está, né? Quem vai apresentar por ele? Joviniano, professor Joviniano. Então tá. Perfeito. Obrigado, Cláudio. Professora... Wilma, né? Wilma. Joviniano chegou? Ótimo. Vou passar para Joviniano, mas já que eu estou aqui e com o microfone, a proposta do professor João Augusto, ela, no final, ela acaba concordando com a proposta apresentada pelo professor Scherer. Ele apenas faz um passeio pelas várias fases da autonomia da universidade e chega até o momento dizendo que a autonomia que temos, né, baseada no artigo 207 da Constituição, não é suficiente para atender às diversas demandas que hoje se põem à universidade pública brasileira. E que, por isso, ele propõe, como, e está dito no texto, aí na página 8 e 9, que o modelo que deveria, né, ser adotado seria um modelo de uma autonomia radical, ou seja, saindo desse modelo de controles externos que nós temos hoje. É isso, basicamente. O texto tem muitas referências à autonomia das universidades, desde a época do mando do Papa nas universidades, lá pelo ano 1213, quando surgiram as primeiras universidades, e faz um passeio até os dias de hoje. Queria perguntar ao Joviniano se ele tem mais alguma coisa a complementar. É isso, obrigada. Algum esclarecimento? Se não, vamos então para a proposta 3, a eleição de reitor e vice-reitor. Professora Maria Luísa. Está vindo ali a professora Maria Luísa. Pode desfilar bem devagarzinho. Elegante. Bom dia, professores. Eu vou apresentar a proposta da Durgs Sindical em relação à eleição de reitor e vice-reitor. Para nós, da Durgs Sindical, talvez não aconteça com as outras universidades, mas para nós tem sido sempre um problema muito grande, a cada 4 anos, quando é preciso fazer essa eleição. Bom, para colocar a situação, eu vou contextualizar a situação da Universidade Brasileira e aonde a Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, ela acabou colocando um entrave para que hoje nós tenhamos a liberdade de fazer a nossa escolha, mas, por outro lado,
ela deu um passo muito grande em relação à democracia. Bom, até 1968, acredito que aqui a maioria não estava nem na universidade, com exceção que eu sei do Scherer, né? Até 1968, a universidade ela tinha alguma autonomia, sim. Naquela época existiam as cátedras, quem mandava na universidade eram os catedráticos, e na hora da escolha do reitor, os catedráticos se reuniam, e só podia ser os professores de mais alto nível, e aí entre eles escolhiam os nomes e o presidente da República fazia a escolha. É claro que nós sabemos que havia muito lobby. Naquela época nem sabiam o que era isso, né? Mas havia muita interferência de relações com a presidência da República para escolher quem era o reitor da universidade. E mais ainda, esse reitor tinha todo o direito de demitir ou de admitir professores. Bom, acredito que esta situação que gerava até 1968, também havia uma liberdade, vamos dizer, de compra, de utilização de recursos. Bom, depois de abordar esse pequeno histórico, em 1968 houve a reforma universitária. E com a reforma universitária as cátedras foram transformadas em departamentos, e aí então começou a ser utilizado, começou a existir a universidade que nós conhecemos hoje. E em relação à escolha de reitor, constou na reforma que o reitor ia ser escolhido de nomes indicados pela universidade entre pessoas que tinham título de doutor ou que estavam em cargos mais elevados também. A partir de uma lista, mas quem escolher era o presidente da República. Em 1965, veio com 68, em plena ditadura. Em 1995, o governo resolveu democratizar esta escolha e propor a questão de que a lista fosse uma lista tríplice escolhida pelo consumo, mas sempre restrita a 70% e 30%, como nós temos hoje. Até ali não havia isso. A URGS, e aí nesse caso, acredito que tu já fazia parte do conselho nessa época, 1968, a URGS se antecipou um pouco a essa decisão e colocou no estatuto que ela construiu em 1994, ela colocou num artigo a seguinte frase: a escolha do reitor será feita através de uma lista que vai ser encaminhada à presidência da República, devendo ouvir a comunidade. Então, ela colocou a necessidade, no caso, passou a ser uma exigência de escutar a comunidade para fazer a... Bom, o que aconteceu? Em 95, nós já estamos quase 20 anos. Principalmente nos últimos anos, as universidades todas estão fazendo consulta. Estão consultando a comunidade, porque é uma mudança completa no sistema social do país. Aí, com essas consultas, começa a acontecer problemas, tá, de uma ordem ou de outra. No nosso caso, por exemplo, na URGS, tá, nós podemos fazer a consulta, nós fazemos a consulta, porém, obrigatoriamente, segundo a lei, nós temos que obedecer o 70-30, tá? Nas outras universidades, mas a minha faz 1 para 1 para 1. Ela faz 1 para 1 para 1, mas quem faz a consulta não é a universidade. Quem faz a consulta são os representantes são os servidores, professores, os alunos. Por que isso? Porque se a universidade fizer a consulta por qualquer um dos órgãos dela, a lei determina que se a consulta for realizada pela universidade, tem que ser 70-30. Aí eu falo para você o seguinte, Alagoas não está aqui, nós não temos nenhum representante. Alguém pode dizer, mas Alagoas nós fizemos paridade e a consulta foi feita pela universidade. Como é que o reitor continua lá? Bom, o reitor continua lá porque foi feita a consulta, houve uma primeira avaliação e foi eleito um reitor. O que aconteceu? Um professor aposentado lembrou da lei e entrou na justiça. E foi aberto um processo.
Felizmente, aquele reitor que foi eleito na paridade, 1 para 1 para 1, também seria eleito se fosse 70-30. Então, a juíza que avaliou o processo disse, não tem problema nenhum. É claro que não pode ser dessa maneira, mas essa pessoa, de uma maneira ou de outra, seria eleita para reitor. O que eu estou querendo mostrar para os senhores é que existe uma insegurança jurídica nessa questão de escolha para reitor. Tá certo? Porque até mesmo uma eleição, uma consulta realizada através dos servidores, ou através dos professores, ou em conjunto, é possível que haja um questionamento na licitude dessa consulta. Por exemplo, se alguém faz uma consulta na comunidade, eu não estou de acordo com os nomes de reitores, espera aí, eu quero que veja se essa eleição foi feita de uma maneira correta. Então, nós temos que ter uma segurança de como é feita essa consulta, tá? Para que ela seja validada. Porque ela sempre está sujeita por quê? Ela está sujeita a algum problema porque não tem uma lei específica, não existe uma liberdade para que se faça a respectiva escolha. O PROIFES, aqui, num dos itens desse projeto de lei que ele propõe, ele especifica que isso deve ficar no âmbito da universidade. Nós, na Durgs, também achamos isso. A eleição do reitor, ela deve se esgotar dentro da universidade. E a universidade deve definir qual é a proporcionalidade que ela quer. Então, essa situação, ela é desconfortável não apenas para nós, mas é para muitas universidades. Talvez para algumas ainda não tenha ocorrido este problema, mas poderá vir a acontecer. Bom, os nossos políticos, tanto senadores como deputados, eles têm apresentado projetos de lei. Projetos de lei alterando a Constituição do consumo, ou de uma maneira ou de outra, uns botando voto universal, outros botando voto paritário, mas, enfim, se nós esperarmos uma decisão via algum desses projetos, nós estaremos amarrados a uma decisão de uma lei, e o que nós queremos é autonomia. Nós queremos ter a liberdade de decidir. Nós, da Durgs, nós vamos ficar muito satisfeitos com o resultado que a comunidade viria a dar numa consulta. E quando eu falo comunidade, eu não estou falando só professor. Nós queremos também saber o que os servidores querem e o que os alunos querem. Se for 50, 25, 25, se for 40, 30, 30, se for 70, 30, enfim, se for paridade, se é isso que a comunidade quer, é isso que nós apoiamos. Mas é a comunidade que vai falar sobre isso. Bom, em função desse pequeno prelo, eu coloco para vocês o seguinte. A universidade, por conta dessa situação que eu narrei para os senhores, ela vive há 4 anos uma situação anacrônica que gera insegurança jurídica e é conflitante sempre conflitante nos processos de eleição para reitor e vice-reitor. Especialmente, isso é sério, de uma disputa que vem ocorrer entre os professores, entre os servidores técnicos administrativos e alunos, pelo peso dos seus votos. Porque aí gera uma situação que acaba sempre havendo entre essas 3 comunidades, que, na verdade, deve viver harmonicamente, deve haver uma disputa. Espera aí, tu está defendendo paridade? Mas eu não acho que é bom paridade, sabe? Então, começa a haver essas discussões entre professores e servidores, principalmente. Os alunos vão, em geral, a rebote. Bom, sem entrar no mérito da proporcionalidade entre os votos do segmento, não vamos discutir aqui o que é melhor. Não é esse o ponto da discussão. Mas, de uma forma mais ampla e democrática, e tendo por base a Constituição de 88, que em seu artigo 207 define que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
e obedecerão o princípio da indissocialidade entre ensino, pesquisa e extensão. O PROIFES Federação, agora eu reporto a apresentação anterior do professor Scherer, tem trabalhado para que cada universidade usufrua o direito de definir em seus estatutos a forma de escolha dos seus dirigentes. Assim, em novembro de 2013, o PROIFES Federação finalizou uma proposta de projeto de lei que, no artigo 6º, inciso 6º, determina a eleição pela comunidade universitária, docentes, discentes, servidores técnicos e administrativos, na forma determinada em seus estatutos, tá? Que serão nomeados pelo presidente da República. Com o término das atuais gestão, eles já estão se aproximando, eles já estão sendo colocados em pauta entre as comunidades, na comunidade acadêmica. Tá? Urge que nós, professores, que a gente tome a liderança nessa discussão. Lá na DURGS, pelo menos na URGS, a DURGS já foi procurada. A URGS, né? A URGS é a nossa universidade maior que nós representamos. Além dela, nós temos a UFSPA e o IFRS. Bom, a URGS, que tem um problema subsequente, 4 anos na questão da eleição, o pessoal já começou, os técnicos administrativos com os alunos, já começaram a discutir esse assunto. Mas a discussão deles, ela tem uma tônica diferente. Eles vêm nos convidar para discutir, para fazer uma frente ampla em defesa da paridade. E a nossa posição, há 10 anos, não é em defesa da paridade. Pode até ser que aconteça a paridade. A nossa defesa é que nós temos que defender a proporcionalidade. Nós temos que resolver este assunto de vez. Então, o que nós propomos para essa reunião? Nós propomos que nesse encontro nacional, 10º encontro nacional, seja aprovada a seguinte proposta. A abertura de um debate para a escolha de reitor, abordando 3 pontos. Primeiro, fortalecendo a frente de luta em defesa desta minuta do projeto de lei elaborado pelo PROIFES. Pessoal, esse trabalho aqui do PROIFES, para ele vingar, ele precisa ser publicitado. Ele precisa que nós defendamos. É preciso que haja uma política nossa, na nossa universidade, no nosso meio, e junto aos nossos respectivos reitores atuais, no sentido que ele seja conhecido. Porque lá na nossa D, nós ainda não levamos mais adiante por conta que nós esperávamos que ele fosse referendado por este encontro. Então, essa é uma necessidade premente. Se houver uma necessidade de fazer campanha junto ao Congresso, que haja disponibilidade de professores que nos ajudem, que acreditem nisso, que façam esse tipo de coisa. Tá? Segundo lugar, tem um ponto que para nós é muito importante. Nós temos que, diz assim, o segundo ponto, avaliar as situações atuais das universidades onde foi utilizado o voto paritário nas consultas, bem como as que não utilizaram. Isso é um ponto que nós consideramos muito importante. Entre nós, professores, vamos conversar qual foi o resultado da eleição na sua universidade, onde foi usado o voto paritário. Como foi a eleição, como está sendo agora a gestão. Tá? Porque tem um ponto que nós temos que ver. Nós temos uma preocupação com aquele nosso parceiro lá que acompanha a gente no dia a dia, que é o servidor. E há sempre aquela história, eu não quero me indispor quanto ao servidor. Neste nosso fórum aqui, nós estamos entre professores. Vamos conversar aqui como é que é essa situação. E vamos ver até como trabalhar em relação a uma política junto aos servidores, para que eles entendam qual é a questão da proporcionalidade. Porque eu já vi na nossa universidade que essa ideia de paridade, ela não é
consensual para todos os servidores. Ela é de um grupo que domina a direção. E é esse ponto que nós, a Durgs, sempre defendemos. Nós não vamos impor para a nossa comunidade aquilo que nós achamos. Cada um de nós, diretor, quando nós falamos, a gente fica discutindo como é que é melhor. Seria bom assim, seria bom aquilo. Mas nós não vamos chegar não digo consenso, mas numa votação e chegar assim, não, a Durgs defende que seja isso. Isso não. E nós queremos convencer os servidores que também seria melhor a política deles se eles ouvissem os seus servidores. Os alunos, quem está junto com os servidores agora, nem é o pessoal que está no DCE. Então, eles sempre vão com aquela questão de política, da novidade, daquele frisson que causa fazer política. Bom, não estou minimizando a participação do aluno, mas eu já fui aluna. E todos nós fomos e a gente reconhece isso. Em terceiro lugar, divulgar para toda a comunidade a proposta de lei elaborado pelo PROIFES, sempre enfatizando o caráter amplamente democrático dessa consulta. Isso é importante. Nós temos que ver o que nós queremos. Nós queremos ficar tranquilos, porque quem decide é alguém lá em cima por nós, aí fica fácil. Eu defendo uma coisa, faço a maior demagogia, mas no fundo eu estou sabendo que eu não vou poder aplicar. E na hora que eu não aplico, como é que eu justifico? Eu não posso porque tem uma lei que não deixa. Gente, isso aí é uma farsa. E isso nós temos visto acontecer. Então, na nossa opinião, nós temos que discutir isso e nós pedimos o apoio dos representantes das outras universidades para que a gente faça um fórum, nem que seja por internet, e discutir essa questão. Não precisa ser liderança. Professor, olha, minha opinião é essa, minha opinião é aquela, porque isso ajuda muito para nós e para vocês. Porque é melhor nós discutirmos agora, enquanto ainda não existem nomes de candidatos, do que deixar essa discussão para quando já vierem ser, já tiverem nomes de pessoas interessadas no cargo. Aí a coisa fica mais difícil. Acho que o momento é agora, antecedendo. É essa a proposta que nós trouxemos para vocês e muito obrigada por terem me escutado. Bem, então, você se inscreveu para debate, né? Qual o seu nome? Não, traz. Júlio? Júnior, isso. Tá. Vou pegar as inscrições, então, para debate. Já tem inscrito o professor Paulo Mozo, Júnior, Edinaldo. Aqui, Soeiro. Brandão. Tânia. Peter, Joviniano, calma aí. Joviniano, Eduardo. Glória. Fernando. Mais alguém? Então, Paulo Mós, Júnior, Edinaldo, Soeiro, Brandão, Tânia, Peter, Joviniano, Eduardo, Glória, Fernando. Alguém que eu não peguei? Então, professor Paulo Mós. Tá. O Eduardo vai dar um aviso rapidinho. A realidade não é um aviso, é uma coisa que a gente deveria ter feito desde o início e não fizemos. O PROIFES Federação, a partir da última reunião de diretoria, ele passou a contar com 2 novos diretores que foram indicados por 2 sindicatos federados. Eu queria apresentá-los ao Encontro Nacional para quem não os conhece. O primeiro deles foi indicado pelo nosso novo sindicato federado, que é o Sindiúfima, e é o professor Cristiano Capovilla. Cadê o Capovilla? Levanta aí, Capovilla, para te apresentar. O Capovilla, ele já participou da mesa aqui ontem, né? E vocês já o conheceram, então agora estão sabendo que ele é diretor do PROIFES. Ele não tem uma pasta ainda, porque isso quem define não é a diretoria, é o CD, que só vai se reunir na terça-feira. E o outro diretor que nós queremos apresentar é em função de que a do FIGE Sindicato, ela recebeu, e nós recebemos,
o pedido da professora Rosana Borges, que era a ex-presidente do sindicato, de que ela gostaria de se afastar, até porque ela entendia que era necessário que a nova diretoria do FIG, que tomou posse há alguns dias atrás, aí, tivesse esse papel à frente da federação. Então, por isso, a do FIG, recebendo a renúncia da professora Rosana, que eu lembro que é o requisito para que um diretor seja trocado, porque o diretor tem mandato de 3 anos, todos temos mandatos até o dia 31 de dezembro deste ano, a partir daí os sindicatos terão que renovar todas as indicações, da minha até o 11º diretor, mas, neste caso específico, a professora Rosana pediu afastamento e, no seu lugar, assumiu o professor Daniel Cristino, que está ali, né, que também é diretor. Igualmente, como o professor Capovilla, o nosso conselho vai discutir na terça-feira quais são os cargos que eles exercerão na diretoria. Então, bem-vindos e bom trabalho a vocês. Ok. Professor Paulo Moss. Então, só para relembrar, 5 minutos, tá? Para a gente almoçar 12h30. Bom dia. Sobre a proposta do Scherer, eu tenho apresentada pelo Scherer. Sobre a proposta apresentada pelo Scherer, eu proponho uma modificação. O artigo 6º, em seu inciso 2º, diz que o Conselho Universitário será integrado por docentes, discentes, servidores técnicos administrativos, isso tudo óbvio, e representantes de entidades sindicais, de aposentados e da comunidade local, em conformidade com o determinado por seus estatutos. Eu acredito que seria engessar demais. Um documento que propõe estabelecer a autonomia universitária não poderia ter um texto tão engessante. É claro que, se nós formos querer analisar esse inciso, há aqueles que vão interpretar da maneira seguinte: não, mas apenas em conformidade com o determinado por seus estatutos, e, portanto, o estatuto é que vai dizer, e não é que seja obrigatório aposentados e sindicatos, etc. Mas outros vão poder dizer, não, é obrigatório sim, porque está explicitamente no texto. A minha sugestão é que se dê a maior liberdade para que cada comunidade, ao elaborar seus estatutos, determine como será constituído o Conselho Universitário. Portanto, eu sugiro a seguinte redação: o Conselho Universitário será integrado por docentes, discentes, servidores técnicos administrativos e representantes da sociedade civil em conformidade com o determinado por seus estatutos. Eu falo isso porque eu já tenho uma certa experiência, eu já fui representante da CUT no nosso Conselho Universitário e a situação ficou um pouco ambígua. Eu prefiro que cada comunidade tenha a liberdade maior possível para determinar essa questão. Essa é a minha proposta. Professor Júnior. Bom dia. Eu gostaria de falar a respeito da eleição para reitor e vice-reitor, que o pessoal da Durgs levantou aí a discussão, muito interessante. Essa é muito oportuna, essa discussão, porque com a criação das novas universidades, no caso do Oeste do Pará, o FOPA, né, eu acho que é o FOPA que chama, Universidade Federal do Oeste do Pará, tem os paraenses que estão aqui, o FOPA, eles estão discutindo agora, o Conselho Universitário vai discutir a forma de eleição para a reitoria agora. Então, está uma discussão entre paritária ou proporcional, né? E a UNB, no ano passado, se eu não me engano, ela fez um levantamento muito interessante, tem alguns dados aqui, 68% das universidades brasileiras, tá? Ela tem a questão paritária. 6 universidades fazem parte proporcional. Qual a diferença paritária aí? Você não tem peso nos votos. Então, se você tem um corpo discente, como tem na Rio Grande do Norte, como tem na URGS, muito grande, os discentes vão determinar aí quem será o reitor, quem será
faz parte da reitoria. E o que isso é complicado? Não estou falando que os estudantes não têm que ser ouvidos, não tenha peso. Mas eles, de certa forma, podem vir a ser nossos colegas no futuro